Semana, pai, consegui ler o Antigo Testamento. Amém. E já tinha lido o Novo Testamento, então é como se ele conseguisse completar de ler a Bíblia. Mas ele que está fazendo teologia, né? Para que Deus, preparando no ministério da palavra, quando Deus colocar no seu coração de estudar um livro, Deus for te usar para enviar uma mensagem para alguém, Deus vai te revelar detalhes. Deus vai, se você estiver na presença dele, se você estiver buscando viver na verdade, Deus vai te mostrar algumas coisas lindas. E o apóstolo Paulo, então, ele está escrevendo para a igreja de Efésios, fala o seguinte: olha, eu gostaria muito que você, sabe, nós temos que ser imitadores de Deus. Ele começa o capítulo assim, ó: imite a Jesus Cristo, sejam imitadores de Deus. Como? Como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o Paulo já começa assim: ei, sejam imitadores de Deus, no quesito amor, vivam em amor, amem-se uns aos outros como Cristo nos amou e se entregou por nós, e se entregou como uma oferta agradável. Tudo que ele fez, Deus respirou e se agradou. E ele fala assim, que lindo, olha o que ele fala: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Quer dizer, nem mencionar. Entendeu? Nem mencionar. Não, vamos tratar de tal assunto. Nem mencionar. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto, Paulo falando, é importante: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem de Cristo e de Deus. Então o Paulo está dizendo isso, sabe para quem que é? Para a igreja, para os nossos irmãos que estão na igreja de Éfeso. Ele não está dizendo isso. Obrigado. Eu vou vir para, fica para cá, porque... obrigado. Já entendi, porque você fica atrás da tela, né? Corta meu pescoço, né? Entendi, obrigado, Fábio. Eu vi porque eu estava assistindo uma pregação, falei, aí eu vi lá. Ei, não é para entrar naquela, sabe aquela disputa criancinha, perde salvação, você está salvo, não salvo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Cuida da sua vida espiritual, meu irmão. Porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vou ficar aqui para vocês, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Quando ele fala os que vivem na desobediência, ele está falando das pessoas que não professaram a fé em Jesus Cristo, e ao fazerem isso, não se sujeitam à palavra, vivem na desobediência. Então não tem como você convencer essas pessoas, certo? Sempre vai ter imoralidade, a pessoa tem que buscar, tem que purificar. E o apóstolo Paulo vai adiantar, porque ele vai nos dar uma armadura hoje. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Você vai colocar uma marcação aqui, né? Vivam como os filhos da luz. Meu amado, preste muita atenção. É que eu não estou entendendo o que o Paulo quer dizer. Sabe quando você recebe? Se você recebeu, já sai do grupo, já deleta e sai do grupo. Recebeu coisas que não edificam, sabe? Coisas pornográficas no grupo WhatsApp, piadinha sem graça. Não curte.
Sai do grupo. Estou saindo do grupo por causa disto. Acabou. Eu participava de um grupo de professores, vamos falar escola aí, só de homens. Quando era o grupo de todo mundo, professores de mulheres, homens e mulheres, não tinha tanta frescura, só notícia, alguma coisa. Aí inventaram um grupo só de homens. Na primeira semana mandaram lá um vídeo que não interessava. Na hora eu saí. Ah, por que você saiu? Eu falei, deixa de brincadeira, porque eu sou um cara casado, sou cristão. E por que aquele vídeo? Qual o objetivo daquele vídeo? Mais ou menos assim. Aí eu saí do grupo. Você tem que se posicionar, tá bom? E aí, por quê? Por quê, cara? Porque isso não me edifica mais. Eu estou tentando purificar minha mente. Como? Lendo a Bíblia, praticando a Bíblia. Sério? Sério? É isso aí, viu? Pois o fruto da luz, vivam como filho da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Você tem que aprender. Será que Deus está gostando do que eu estou fazendo? Do que eu estou falando? Desde criança, viu? Já vai aprender. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. O que você está fazendo não agrada a Deus não, hein? É assim. Exponham à luz. O que você está fazendo não agrada. Mas aí vai ser um ato impopular. Que seja. Você quer agradar a Deus ou os homens? Essa é a pergunta que as pessoas falam. Que os cristãos uma vez falaram, importa agradar a Deus, não aos homens. Calma, nesse sentido aí, hein? Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Quer dizer, tudo que você faz, agindo pela palavra de Deus, torna visíveis, é bem claro, não tem o que falar. Pois é isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso: levante-se, tome uma atitude, defenda Cristo, né? Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que lindo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe, a gente fica preocupado, né? Eu estou com 5.4, eu estou no segundo tempo, né? Primeiro tempo até o 45, já estou nos 10 do segundo tempo, 54, caminhando. E se eu chegar aos 90, tá ótimo. Não, né? 90 minutos, um tempo de jogo. Mais prorrogação, filho, vou lá. E aí, você vê essas pandemias, essas doenças, você fica com medo. Não é ou não é? Sabe o que vem na minha mente ultimamente assim? Ei, viva cada momento intensamente. Procure fazer o bem. Procure deixar um legado. Procure, sabe, fazer a diferença enquanto você está respirando. Porque depois que morreu já era. Não é? Eu fico muito feliz, assim, guardando as devidas proporções, que, por exemplo, o Pelé, no craque de futebol, ele é homenageado vivo ainda. Não tá, então, tem oportunidade, o pessoal vai lá, dá o parabéns ao Pelé, o século, e parabeniza pelos feitos que ele fez. Eu acho muito interessante você parabenizar as pessoas em vida. Obrigado pelo que você fez, agradecer, ter o coração grato às pessoas. Não esperar a pessoa morrer, falar, olha, poxa vida, mais ou menos assim, né? Agora no final do ano as pessoas falam, professor, obrigado, aprendi muito com você, que bom, né? É legal você ouvir isso, você fez a diferença, tem que melhorar aqui, melhorar aquilo ali, procure fazer isso, é legal as pessoas te dão um feedback. Mas, e hoje? Alguém chegaria para você e falaria assim, ei, parabéns, esse ano você foi 10, você, entendeu? Procurar fazer o bem, e chegar e agradecer, dar aquele famoso feedback para a pessoa, obrigado, irmão, você foi uma bênção na minha vida, obrigado por fazer isso, agradece, meu irmão. Por quê? Olha lá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Você tem que ter cuidado como você está vivendo, o que está falando.
Aproveite ao máximo cada oportunidade. Sabe, tudo que vem na sua mão, faça bem feito. Ai, tem muita lição, tio. Faz lição, menina. Vamos chorar. Faz lá com prazer, com a letra bonitinha, para tirar um 10. É ou não é? Deixa o papai e a mamãe feliz também. E a professora. E vai aprendendo. Aprenda ao máximo. Passa rápido o tempo. Mas o ano que vem, você vai aprender outras coisas. Cada ano que passa, é igual na escola, você vai subindo. E a vida é assim também, viu? Cada ano vem uma novidade. Não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor na tua vida. Não se embriague. Olha, irmão, eu gostaria que você grifasse esse versículo aqui. Não vamos entrar nessa polêmica aí. Não se embriaguem com vinho. Que leva, com vinho, tá? Aí põe entre vinho e qualquer outra bebida. Que levam à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Está vendo? Não estou bebendo não, vinho, hein? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí ele começa falando algumas coisas específicas, né? Citando alguns gêneros. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E ele fala, olha, maridos, há uma cumplicidade aí, sabe? Se sujeitar é uma cumplicidade que ele está falando. Se você não consegue entender, estou saindo muito aqui na fala, se você não consegue entender o amor de Deus, olha, eu sei que nós sabemos decor, se eu perguntar para as crianças assim, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha. Então as crianças sabem decor, vão aprendendo lá, mas a vida vai nos ensinando. Só que não pode pisar no nosso calo, né? Porque aí você não perdoa, você arquiva. Quando aquela pessoa, você busca o arquivinho, lembra? Eu não, você me perdoou. Então assim, no casamento, Paulo está falando, tem que haver uma cumplicidade no Senhor, tendo Cristo como exemplo de amor ao mundo, à igreja, Ele como cabeça da igreja, e a igreja como corpo deles, unidos em um só pensamento. Então, Deus espera isso de um casamento, que o marido e a esposa estejam unidos num só pensamento. É isso que ele está falando. Sujeitem-se uns aos outros, troca ideia, compartilha conhecimento, compartilha. A sua esposa tem que ser a sua melhor amiga. Não tem outra, tem que ser ela. A sua esposa tem que ser a sua melhor amiga. Entendeu? Estou falando? É ela. E vice-versa. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Maridos, honre a sua esposa, certo? Então falou da mulher, falou do marido. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e cuida dele, certo? Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros um do outro, então uma só carne. Por essa razão, está se estendendo nos homens aí, porque serais cabeçudos. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é um mistério profundo.
ele está se referindo a Cristo e à igreja. Que Cristo deixa o Pai, vem na terra, se torna como homem, e é um exemplo, se une com a igreja, uma só carne. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, calma, na hora certa vai aparecer alguém para você, assim como apareceu para mim, e nós temos que cuidar eternamente, amém? Bom, e aí, para não deixar os filhos de lado, o apóstolo Paulo falou: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Porque ele fala assim, para que prolongue os seus dias na face da terra, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar pai e mãe, o primeiro mandamento para os filhos, honra pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Pais, não irrite seus filhos, antes, criem-nos seguindo a instrução e o conselho no Senhor. Aí é um mistério também, né? Porque a criança irrita o pai dá uma bronca, e aí só a Deus, né? Estava falando sobre isso agora há pouco, né, Cláudio? É difícil a gente bate nos filhos, mas não é isso, é uma questão de obediência mesmo. Eu, quando olho para o Arthur, ele é meu filho, mas eu vejo ele como um servo de Deus, eu tenho que cuidá-lo como servo, né? Olho para minha esposa, vejo como uma serva do Senhor, mas como minha esposa. É um mistério isso. Então, quando olho para você, antes de tudo, é uma serva de Deus, que Deus está trabalhando no coração dela até agora, e você é o coração também, e cada um vai ter suas lutas para vencer, para crescer. É assim que é a vida, mas todos ligados num só, que é Jesus. E aí ele vai falar com as pessoas que trabalham, naquela época eram chamados de escravos, né? Ei, você que é funcionário aí, obedeça os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você, lembre-se, hein, Paulo está dando, você que é imitador de Cristo, você tem que chegar na hora certa do trabalho, fazer as coisas corretas, fazer tudo às claras. Vou tirar só uma cópia ali escondidinho. Não tira não, pede, paga, entendeu? Paga mais barato, sei lá. Mas seja sincero. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quanto a eles, e observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso, na época também, escravos se convertiam a Cristo. Então aqui, você que é trabalhador, a maioria, né, de nós, você tem que respeitar a empresa, o seu chefe, empregados. Eu tenho coordenadores, diretoras, né, um monte de gente. Então assim, você tem que respeitar cada um ali, Deus colocou certinho ali, tá bom? E os chefes também. E eu falo depois, sirva os seus senhores de boa vontade. Sabe quando você vai ser atendido num lugar e você olha que a pessoa está com má vontade ali? Depois perde o emprego e acha ruim, né? Trabalha com vontade, meu irmão. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem o que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Ele fala, vocês senhores, ou seja, vocês diretores, empreendedores, você que tem alguém sob você que é responsável por algum funcionário, vocês senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Para Deus somos todos pecadores, é que cada um foi tendo a capacidade de assumir cargos diferentes. Entendeu o que ele está falando? Tem que ter respeito. Você olha para a pessoa, porque às vezes realmente tem pessoas colocadas em cargo de liderança, de direção, que não tem competência para estar ali, muito menos coração. Esse é o risco das empresas contratarem colegas, amigos. Desde que os amigos sejam competentes, é diferente. Mas assim, não dá. E um dia a casa cai, viu? E tem que ter respeito por todos. Não interessa se trabalha lá limpando alguma coisa, ou
assinando um cheque. Tem que ter respeito todos. Ó, Deus não faz diferença entre pessoas. O amor de Deus é derramado do céu da mesma maneira. Você que recebe. Para subir é diferente. Cada um, né, ama a Deus proporcionalmente aí a sua fé. Mas o amor de Deus é derramado. E Deus está observando tudo. E ele fala assim, ó, finalmente, quer dizer, depois disso, de você ficar imitar Cristo e dar uma analisada em tudo que está acontecendo nas suas atitudes, o Paulo vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala, finalmente, depois de tudo isso, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Mas como, Paulo? Porque agora eu tenho que falar um pouquinho com vocês o seguinte, que a chuva e o sol é para quem segue a Cristo e para quem não segue. Todo mundo tem que trabalhar, é isso? Todo mundo tem que sobreviver, tem que ir para a escola, e assim por diante. Mas, quando você se aproxima de Cristo, você vai começar a entender que há uma batalha espiritual. Que você, aqui, por exemplo, você venceu uma batalha, você está participando de uma escola bíblica hoje. Está lendo um livro, está se permitindo refletir nesse capítulo. Mas o Paulo fala, vistam-se de toda a armadura de Deus. Como assim? Deus tem uma armadura? Não, ele vai pegar um exemplo de uma armadura lá, de um guerreiro romano lá, certo? De um soldado romano. Então existe uma armadura sim. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa entender isso. O diabo ele fica 24 horas por dia tentando encontrar uma maneira de te derrubar. Ele está lá, sondando você. Você deu uma brecha, está lá. E você precisa se vestir de toda a armadura. E ele começa assim, que armadura? Aí eu coloquei assim, vistam-se de toda a armadura. Peguei aqui as partes da armadura. Vamos tentar entender. Ele fala assim, olha, por quê? Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O mundo está ficando cada dia mais mal. É verdade. E esse mal é de malícia também, sabia? Por exemplo, eu trabalho na escola há 30 anos. Hoje eu estou tendo a felicidade de dar aulas para os filhos de ex-alunos. Por exemplo, já estão aí formando, foram para a faculdade, estou pegando a segunda geração. E é muito diferente. Hoje, por exemplo, você não confia em deixar o seu filho brincar na rua. Você confia? Não, mas lá embaixo no prédio, é difícil, você não confia muito, foi um céu, não é? Não confia. Nós crescemos na rua jogando bola, brincando amarelinha. Porque está muita maldade, as pessoas estão dando muita brecha para o diabo as pessoas estão dando muita brecha para o diabo está deitando e rolando. E ele fala assim, a nossa luta não é contra seres humanos. Como assim? Quando você se propõe a fazer o bem, você é o santinho, você é o perfeitinho, a perfeitinha. Faz um teste. Vai ter um teatro na escola, e aí eu não vou precisar de anjos e demônios. Quem quer ser anjos? Quem quer ser os demônios? Entendeu? Mais ou menos assim. As pessoas, é difícil você encontrar alguém que quer fazer o bem de coração, não é verdade? Você confiar de verdade. E isso tem a ver, e o Paulo fala o seguinte, olha, por isso, vistam-se com, o dia é mal, hein? Você está ficando cada dia mais mal. Por isso, vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e para permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Certo? Lembre-se, o respeito primeiro, tá? Então lembre-se, respeite as pessoas, respeite. Procurem ser exemplos, procurem imitar Cristo. Em tudo, em tudo.
E aí não esqueçam, existe uma batalha espiritual. E aí ele fala assim, ó, eu separei, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Como assim cinto da verdade? Se você parar para pensar, o cinto, o cinto segura as carças aqui, né? Está segurando minhas carças aqui. Mas aquele cinto que ele mantém a postura do guerreiro, sabe? São aquelas cintas, né, que você tem hoje, né, para perder calorias. Mantém aqui, né? Ser retinho assim. O cinto mantém você com a postura. O que ele está falando é isso, sabe? A prática da fé manterá a armadura segura, sabe? Você tem que praticar a fé. A atitude cristã nos manterá firmes nas batalhas. Então você tem que se amarrar aqui, ó, com o cinto da verdade. Como assim cinto da verdade? Buscar imitar Cristo. Busque falar a verdade. Você sempre vai andar com a cabeça erguida. Então aqui é o cinto. Põe aí, anda na verdade. O que mais? Vestindo a couraça da justiça. Couraça da justiça é a submissão à justiça de Deus e a humildade de servir cada vez melhor nos protegerá da soberba. Sabe, você está assim, ó, você se amarrou na verdade, a couraça, sabe, protege você de você mesmo às vezes, sabe? Está andando na verdade, você não pode querer se achar melhor do que o outro, porque sem Cristo, meu amado, você é tão quanto o outro, pior ainda. Você que já conheceu a verdade vai ser pior ainda. Os apóstolos vai dizer o seguinte, que é como se o cachorro vomitasse e lambesse o vômito. Mais ou menos assim. Ai, que nojo. Você conhece Cristo e começa a errar, é isso aí mesmo. Então assim, a couraça da justiça que é a submissão à justiça de Deus. Você que está fazendo as coisas certas, você não vai se sentir no direito de ficar julgando ninguém. É isso que ele está falando. Submeta-se à justiça de Deus. Se você está vendo o irmão errando, fazendo alguma coisa, você tem que ajudar. Está num momento difícil, você precisa ajudá-lo, não julgá-lo. Outra coisa, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você está por onde você andar, meu amado? Por onde você andar, você tem que estar pronto para testemunhar a razão da sua fé. É isso aí, pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Bendito, quando você estiver chegando, as pessoas podem não falar, mas ela tem que pensar assim, ó, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque ela sabe que está chegando ali e que você é uma bênção. É um prazer ter você no meio. E eu quero sempre, eu quero ser bênção. Você tem que pensar isso. Onde eu chegar, opa, estou chegando, eu vou deixar o ambiente mais feliz. Não, assim, lá vem vai querer pregar para a gente. Não, é isso. Ser feliz, compartilhar. É isso aí. Não querer ser mais que ninguém. Vai aprendendo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, meu amado. Sabe, às vezes você é ofendido, às vezes você é caluniado, tem mentiras, as pessoas pensam mal a seu respeito, e você precisa usar o escudo da fé. Essas coisas não podem te abalar. É fácil falar, né? Você fala, aquela pessoa está mentindo. Você sabe que a pessoa está mentindo, mas você não pode, você tem que respirar, abençoado, né? Abençoada, pensar assim, deixa Deus, meu amado. São setas que vão querer tirar a sua paz. Fica firme aí. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu amado, uma das armas, né? Da parte dessa armadura mais importante, todas são importantes, mas eu acho que essa aqui é usar o capacete da salvação. Imagina aquele capacete do motoqueiro, que pega um que fecha tudo, que tem viseira até, e agora se bobear até uma máscara embutida agora.
que é água? Porque como é que o vírus entra no ser? Respiração, não é? Então, proteja a cabeça, meu amado. Você precisa estar assistindo filme. Olha, não é legal para a sua idade aquele filme? Tira. Verdade. Entra tudo na sua cabeça essas coisas. Entra lá. Você precisa, o capacete, ele vai proteger e purificar. Porque ele fala o seguinte, ei, ó, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, protege a sua cabeça do que vem tentar entrar e te afastar de Deus, entrar nos seus pensamentos, proteja a sua fé, proteja as suas ideias, de outras ideias que vão entrar na sua cabeça. Só para contrariar o que você aprende na igreja ou em casa, os valores cristãos. Tem famílias mais liberais, né, que deixam a educação para a televisão. Como assim? Você deixa a criança o dia inteiro na televisão, você está transferindo a educação. Assiste isso aqui, tá? Pronto. Pode assistir. Se pode, a criança vai entender que tem que aprender tudo aquilo. Já pensaram nisso? Então, pais, tome cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Você tem que cuidar. Proteja, capacete vai proteger dos ataques, as ideias, tá bom? Nem tudo que você escuta, você vê é verdade. Tem coisas editadas, tem pedaços de frases que as pessoas colocam, editam. Opa, ele falou aquilo, mas e o que ele falou antes para chegar até aquela frase? Qual o contexto? Tudo isso você vai aprendendo, tá bom? Mas o mais importante, a palavra de Deus vai te fortalecer, vai purificar a sua mente. Você precisa arrumar um tempo, meu amado. Não tem negociação. Você precisa arrumar um tempo, o seu tempo para ler a Bíblia, o seu tempo. Sua esposa tem que ter o tempo dela, o seu filho tem que ter o tempo dele. Você tem que arrumar um tempo para ler. Você tem que fortalecer a sua fé, que é a palavra de Deus. Você precisa entender isso, meu amado. E ele vai falar o seguinte para você: orem no Espírito em todas as ocasiões. Como assim orar no Espírito? Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você precisa, quando estiver orando, lembrar da Bia, lembrar da Isa, lembrar da Cléo, lembrar você da Fátima, você precisa lembrar da Jéssica, do Zé, do Marcondes, da Alzira, do Ricardinho, da Raquel, do Fábio, da Isa. Você precisa. Falei o nome das pessoas que estão aqui presentes. E quando você pensar assim na igreja, Deus vai fazer você lembrar de algumas pessoas. Ora por elas. Ora 1 minutinho, 2 minutinhos. Que é o seu culto racional, 24 horas por dia. Você não tem que vir aqui na igreja adorar a Deus. Você tem que vir aqui, Senhor, agradecer pela oportunidade de que você adorou a Deus a semana inteira. E foi abençoado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos agradecendo a Deus por ter adorado a semana inteira. Olha lá, ore no Espírito. Não é chegar aqui... Aí, as pessoas, mas como assim? Porque o apóstolo Paulo, nós temos que entender isso, meu amado, que no livro de Atos teve 3 manifestações sobrenaturais de orar em línguas. Mas ali foram coisas, você tem que ler o contexto comigo. Ali, Deus queria ensinar os judeus. O que aconteceu com eles não era exclusividade deles. A salvação estava sendo estendida para todos os povos. E no pensamento deles, eram só eles que eram salvos naquele período, os judeus. E aí tinha os samaritanos, que eram os irmãos deles, da Samaria. Nós já lemos isso na Bíblia, do Reino do Norte. Ficavam lá. Aí aconteceu a mesma coisa em Pentecostes, aconteceu lá. Eles falavam em outros idiomas, ali tinham muitas pessoas de várias partes. Cada um entendeu na sua língua as maravilhas de Deus, está escrito lá. Depois aconteceu também um batismo lá na cidade de Cornélios, lá, na casa de Cornélios, dos irmãos gentios,
Quer dizer, Deus fechou ali 3 coisas sobrenaturais idênticas. Mas o que o apóstolo Paulo vai falar aqui, orar no Espírito, nós podemos começar assim. Olha, por exemplo, que nós cantamos um louvor no início. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Não é isso? Então assim, você entra num lugar, meu amado, você fala, e onde eu estou? Já busca um louvor na sua cabeça. Já fica adorando a Deus. Onde você estiver, o louvor vai purificar sua mente, suas ideias. Você precisa fazer viver o Salmo 40. Deus me colocou sobre uma rocha, colocou um cântico novo nos meus lábios. Muitos verão, temerão, vão olhar Deus se manifestando na minha vida. Nós precisamos entender isto. E aí acontece uma outra coisa. As pessoas confundem muito aí orar em línguas, sabe? Paulo fala, para com isso. Ó, não adianta você ficar lá em cima falando em línguas. É diferente, não é a mesma manifestação que teve em Pentecoste. Então não vai edificar a igreja, é diferente. Agora, ora em espírito, pode orar em espírito, deixa o espírito interceder por você. Às vezes você não consegue orar, você não tem forças. E aí Deus vai te dar uma palavra, vai te dar uma frase para fortalecer teu espírito. Ai, Cícero, como assim? Olha, lembra de Daniel? Não sei se vocês vão lembrar da história, que ele estava lá no livro de Daniel, capítulo 5 ou 6, que aparece uma mãozinha no templo do rei Belsazar lá, que estava lá fazendo uma orgia, bebendo lá, um dia de festa, usando as coisas consagradas de Deus, e aparece uma mãozinha e escreve 3 palavrinhas, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Mene, Mene, Tekel, Farsim. Estou falando em línguas, são palavras. Foi preciso um profeta traduzir. Só Deus, só um profeta de Deus para traduzir. Mas eu não quero aquilo para a minha vida, não. Entendeu? Estou falando, muito cuidado, você não pode concordar se você não está entendendo. Contados foram os seus dias, você foi encontrado em falta. E hoje o seu reino vai ser dividido e entregue. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando aparecer algum estrangeiro aqui, Deus quiser usar algum irmão de uma maneira sobrenatural para levar mensagem para aquela pessoa, Deus vai levantar alguém de uma maneira sobrenatural, vai falar no idioma daquela pessoa, aquela pessoa vai entender. É assim que funciona. E se Deus usar um profeta para falar em mistério com alguém, tem que ter alguém para traduzir também. É isso que edifica a igreja. Sem brincadeira, isso existe. Orem também. Aí o Paulo, humildemente, ele fala assim: ei, orem também por mim. Você sabia que você tem que orar pelos seus líderes? Sabia que tem que orar pelo professor da escola bíblica, pelo líder de ministério de louvor? Porque a gente começa a orar lá, eu pastor, precisa de oração. Todo mundo, se vê na sua mente, ora, meu irmão, ora. Você precisa estar, sabe, assim, no retrovisor de alguém. Você precisa orar pelas pessoas, você precisa lembrar das pessoas. Você vem aqui hoje, eu quis dizer retrovisor, não sei se foi a palavra correta, mas, por exemplo, eu estou aqui, amanhã, eu tenho que olhar para ontem quem estava no templo. Quem estava, entendeu? Se você lembrar de algum rostinho do culto de hoje, amanhã, então ora para essa pessoa. Porque o Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, ei, orem também por mim. Você fala, é o Paulo, então, é o Paulo. Para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Ora, ore por mim. Por o que, Paulo? Para que quando eu falar, eu tenha ousadia de anunciar os mistérios do Evangelho. Olha que bonito, não é? Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Ele estava preso, estava numa prisão. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. E aí, ele fala assim,
Olha, o Tique, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Então, testemunhar é importante, sabia? Às vezes no culto de oração, o testemunho. Dá um testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Se você, nossa, foi Deus que fez, vai e agradece a Deus. Compartilhe com a gente, tá bom? E aí, ele fala assim, olha, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Jesus Cristo é o amor incorruptível. Jesus é o amor incorruptível. Ele é o exemplo. Meu amado, e aí nós chegamos ao final de mais um livro, né? Efésios. Espero que Deus tenha falado com você. No próximo, estamos saindo de férias hoje, né? Última escola bíblica do ano. Então eu espero que você aí não tire férias da Bíblia, enquanto você continua com o seu momento com Deus, tá bom? E nós vamos retornar estudando a Bíblia, tá bom? Nós teremos provavelmente mais classes, por idade talvez, mas nós vamos ter uma sala, hoje nós vamos continuar estudando a Bíblia. Nós precisamos, tá bom? A Bíblia é alicerce. Combinado isso? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles, ó Pai, que encontram um momento para ler a Tua Palavra. Senhor, visita essas pessoas, fale aos corações delas. Use, Senhor Deus, as pessoas que estão aprendendo, Senhor Deus, diretamente da Tua Palavra, diretamente do Seu trono, para ensinar. Use essas pessoas para levar a Tua Palavra. Senhor, mas em nome de Jesus, fale primeiro ao coração do Teu servo, ó Pai, para que ele seja o Seu imitador, para que ele compreenda, Senhor Deus, que somos todos iguais. O Senhor não faz acepção de pessoas em relação à salvação, Senhor. Que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Ela tem poder, ó Pai, de nos fortalecer, nos purificar. Ela é o alicerce da nossa armadura espiritual. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos protegido, nos fortalecido. E continue conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus.